Fala galera, beleza? Vamos continuar aqui. Agora vamos falar sobre força normal, né? A força de reação normal. Primeiro vamos lembrar que normal em matemática é praticamente a mesma coisa que perpendicular. Está falando que faz 90 graus, a gente pode pensar dessa forma. A força de reação normal, ela acontece quando você tem contato entre superfícies. Uma superfície foi colocada em contato com a outra, né? Você sabe quando você pressiona uma superfície contra a outra, ela não passa direto. Quando empurra uma mão contra a outra, ela não vai atravessar a outra, né? Então, o que está acontecendo aqui? Eu sei que vai ter uma resistência, né? Na prática, essa resistência é uma força. E essa força é uma força de contato. Essa força de contato, ela vai ter uma componente, pelo menos, que vai ser normal. Ela vai ter, né, uma força que faz 90 graus com a superfície. Por exemplo, se eu pego a caneta e empurro contra a mesa, o que está acontecendo, né? Ela vai fazer uma força na mesa, uma força de contato, e essa força ela vai fazer 90 graus com a mesa, né? Então, ela é uma força de contato, faz 90 graus, é o que a gente chama de força de reação normal, tudo bem? Então, é importante frisar, força de reação normal sempre faz 90 graus com a superfície. Exemplo aqui de desenho, ó. Eu estou ignorando qualquer outra força, tudo bem? Imagina um bloco ou um livro em cima de uma mesa. A tendência é que o peso, né, atuando no livro ou no bloco, empurre ele para baixo. Só que aí a superfície, o chão, a mesa, por exemplo, não vai deixar. Vai fazer uma força empurrando ele para cima, para nesse caso aqui, anular a força-peso, né? E aí você vai reparar que esse ângulo que existe, né, que você tem da horizontal com essa força é de 90 graus. Então ela é uma força de reação normal. Só que aí imagina agora que a superfície não está na horizontal, ela está assim, ó, inclinada, né, o que a gente chama de plano inclinado. O que você vai ter aqui? Ó? Quando esse bloco ele é pressionado contra esse plano aqui que está inclinado, o que vai acontecer? O plano não vai deixar, esse bloco não vai entrar nesse plano. Então o plano vai empurrar esse bloco para fora, fazendo um ângulo de 90 graus com a superfície, uma força normal. E aqui você repara o seguinte, ó, muitas vezes a gente acha que a normal é sempre contrária ao peso, mas nem sempre. Ó. Nesse primeiro caso, de fato, o peso era para baixo e normal era para cima. Mas nesse segundo caso aqui, ó, o peso é para baixo, mas a normal não está para cima, né? A normal ela está numa diagonal, então nem sempre normal é contrário ao peso, tudo bem? Aqui, nesse terceiro exemplo aqui, ó, o que vai acontecer? Imagina uma pessoa empurrando um bloco contra a parede, né? Esse bloco não vai entrar na parede. Então, significa o quê? Que a parede vai estar empurrando o bloco para a direita. Você empurra o bloco para a esquerda e a parede está empurrando o bloco para a direita. Esse ângulo aqui é de quanto? 90 graus. Força de contato que faz 90 graus, força normal. Agora imagina que você está empurrando o bloco para cima contra o teto. O teto não vai deixar. Vai empurrar esse bloco para onde? Para baixo. Com uma força normal. Faz 90 graus, não é? Então observa de novo aqui em relação ao peso. Ó. Nesse exemplo, o peso está para baixo. Né? A normal não, está para a direita. Nesse caso aqui, ó, o peso está para baixo e a normal também. Os dois estão para baixo, tudo bem? Então não decora que normal e peso têm sentidos contrários, que vai dar errado isso aí. Bom, e a força normal, ela não tem uma fórmula para calcular ela, você tem que analisar a situação. Tá? Ela até aparece na fórmula da força de atrito, que a gente vai ver mais à frente, mas ela não tem uma fórmula para você calcular sempre. Então vamos lá. Determine a reação normal do chão no bloco quando o mesmo estiver em repouso. Esse repouso aqui eu quis dizer o seguinte, que ele vai continuar sempre em repouso. Então é uma questão de equilíbrio estático. Então a força resultante vai ser zero. Vamos analisar as forças que tem aqui. Ó. Você vai ter o peso empurrando o bloco para baixo, só que o chão não deixa esse bloco entrar e vai empurrar ele para cima com uma força normal. Faz 90 graus de contato, então é normal. Para ficar com força resultante zero, é porque a soma dessas duas forças, né, lembrando que uma soma vetorial, tem que dar zero. Ou então, como elas estão na mesma direção, você pode pensar o seguinte, para dar zero, o que está para cima tem que ser igual ao que está para baixo. Então a normal tem que ser igual ao
peso. Então, aqui nesse caso, a normal vai ser igual a massa 7 vezes a gravidade, aproxima para 10, vamos fingir que está na Terra, nível do mar. Então, ó, 7 vezes 10, 70 newtons. Descobri o valor da força normal, né? Exemplo 3. Determine a reação normal do solo do elevador no bloco quando o mesmo estiver subindo, acelerando a 3 metros por segundo ao quadrado. Então, ó, isso daqui não é uma questão de repouso mais, né? Vamos analisar as forças que estão atuando aqui, ó. No bloco vai ter uma força-peso puxando ele para baixo. Só que ele vai estar subindo, não é? É porque o chão do elevador está empurrando esse bloco para cima com uma força normal. Tudo bem? Bom, não é uma questão de equilíbrio, então é importante colocar sentido, né, e sinal. Tudo acontece na vertical, então a gente pode pensar apenas em uma única direção. Vamos botar para cima positivo e para baixo negativo. Tudo bem? Bom, eu escolhi isso porque a aceleração é para cima. Geralmente o legal é você botar a aceleração como positiva, que você trabalha com sinais mais fáceis, tá? E aí vamos lembrar da segunda lei de Newton. Colocando aqui em módulo, força resultante igual a massa vezes aceleração. Quem é a força resultante? Soma das forças. Normal é positiva porque está para cima, e eu escolhi para cima positivo. E o peso, como é para baixo, vai ficar negativo. Então ficou a força resultante, normal menos peso, igual a massa vezes a aceleração. Aceleração para cima ficou positiva. Quem é o peso? Massa vezes gravidade. 8 vezes 10, 80. Qual é a massa? 8. Qual é a aceleração? 3. Então a normal vai ser 8 vezes 3, 24. O 80 foi para o outro lado somando, né? Então a normal vai ser 24 mais 80, 104 newtons. Então você repara que nem sempre normal é igual ao peso. É importante reparar isso. Tudo bem?